computador. Aqui é o Acelera Texto Entrevista. E hoje nós estamos com o professor Augusto Cruz, que é autor de um e-book bem legal que está na Hotmart, que chama-se Oratória para Líderes. E aí, antes que alguém já pergunte, mas o que tem a ver oratória com a escrita digital? E eu vou já responder o que eu acho, né? Eu acho que tem tudo a ver, porque a oratória não deixa de ser uma escrita falada. Quando a gente fala em escrita digital, a gente está falando também do momento que você faz um podcast, como esse aqui. Não deixa de ser um exercício da oratória. Então, eu acho que muito oportuno a gente está aqui com o Augusto Cruz, o Acelera Texto em Sampa e o Augusto em Fortaleza, Ceará, terra do meu amado pai. Então, vamos lá. Augusto, vamos lá para a nossa primeira pergunta, porque o Acelera Texto é papo reto. E a primeira pergunta é: quando que a oratória entrou na sua vida, Augusto? Como é que é isso? Conta aí para a gente. Oi, Fernanda. Prazer estar aqui com você nessa entrevista, nesse bate-papo leve. Olha só, então vamos direto à resposta. Como é que a oratória entrou na minha vida? Bom, eu aos 15 anos eu ingressei num programa de formação bancária para menores, aqui no Banco do Estado do Ceará, então. E eu passei nesse banco 21 anos trabalhando. E nessa caminhada dentro do banco, eu fui parar no setor, na área de treinamento e desenvolvimento. E quando eu olhei para aquilo ali, quando eu olhei os treinamentos acontecendo, quando eu vi aquele negócio todo, eu fiquei maravilhado. Eu digo, eu quero trabalhar nesse negócio, mas eu não quero trabalhar só nos bastidores, eu quero estar na sala de aula, eu quero ministrar os temas, eu quero estar ali com aquele povo. E eu aperrei tanto, sabe? Assim, eu insisti tanto, traduzindo aí o aperrear, insisti tanto que acabaram me transferindo para lá. E de repente eu estava na área de treinamento. Aí eu digo, puxa, eu estou aqui agora. Agora eu tenho que falar. Agora eu tenho que falar. E eu fui ali, começando aos poucos, ministrando uma disciplina curta, pouca carga horária, mas eu tinha que falar em público. E aquilo foi crescendo, crescendo, né? Depois vieram as palestras e eu, claro, que tive que procurar me aprimorar, tive que procurar conhecer mais da comunicação com o público para que eu pudesse fazer um trabalho bem feito e ser requisitado não só pelo próprio banco, como por outras empresas. Então foi aí que entrou. Mas tem um fato interessante que é assim, a primeira vez que eu falei em público, para um público maior, né, eu estava voltando de um encontro de jovens da minha paróquia, né, e quando eu voltei desse encontro, a coordenadora desse encontro disse: Olha, você foi escolhido para falar sobre o encontro. Eu digo: Eu? É, você. Eu digo: Não, não, eu não. Não, você vai falar, contar como é que foi o encontro. Eu digo: Não. Aí ela disse: Por que você não vai? Aí eu fiquei com vergonha de dizer que estava com medo de falar em público. Eu disse: Tá, eu vou. E quando ela saiu de perto de mim, eu fiquei pensando: Para que eu disse que eu ia? Bom, essa foi a primeira impactante experiência de falar em público, porque eu pensei que ia ter umas 60, 80 pessoas, então tinha uma igreja toda lotada. E eu subi ali na frente, me entregaram o microfone e eu confesso para você que até hoje eu não sei o que eu falei. Só acho que falei coisa boa porque ninguém me jogou pedra nem tomate. Mas com a área de treinamento eu tive que aperfeiçoar isso para valer, profissionalmente. E foi aí que a oratória entrou. Como acontece com muita gente, não é? A pessoa é promovida à liderança, promovida a um cargo de gestão, promovida à supervisão, diretoria, e ela vai ter que falar em público. Faz parte do métier, faz parte do processo daquele cargo falar em público, seja para a sua equipe, para a empresa, para os funcionários da empresa de uma maneira geral, para os clientes, enfim, ela vai ter que falar.
E vem cá, e como é que foi essa passagem? Ok, então você está contando, né, desse momento que você teve que falar em público. Mas como é que você se tornou, então, um especialista? Hoje você ministra cursos, né, de oratória, workshop. Como é que foi? Você tomou gosto? Como é que foi isso? Bom, você falou a palavra certa. Primeiro, eu tomei gosto pelo ensino. E, ao mesmo tempo, eu deixei o curso que eu fazia de administração para fazer pedagogia, para ficar mais voltado para a área de ensino. Não era necessário, mas eu achei que era bem melhor para o meu projeto de vida. E acertei. Era isso que devia ter feito mesmo. E comecei a ministrar alguns cursos, atendimento, relacionamento interpessoal, coisa desse tipo. E dentro dessa grade de cursos que o banco oferecia, tinha um curso chamado Formação de Facilitadores, que ele prepara pessoas para dar treinamento em outras empresas. E eu fiz aquele curso de 100 horas e eu achei assim maravilhoso e eu me encantei com aquilo e comecei a pesquisar aquilo ali e resolvi que eu ia ministrar também aquele curso dentro do banco. E assim aconteceu. E dentro desse curso de facilitadores tem uma parte da quando a gente trabalha a didática que é exatamente a postura do professor, como ele se põe lá na frente, como ele fala, como ele direciona o olhar. Então, aquilo ali já foi voltado mais para a oratória. E no mesmo setor que eu trabalhava, tinha um amigo que trabalhava comigo ali, que era apaixonado por oratória, oratória pura. E ele disse, a gente devia montar um curso desse. Eu digo, vamos montar agora. E a gente começou a trabalhar nesse curso, ministramos muitas turmas juntos. Depois ele tomou um outro caminho, que ele também é ator, poeta, escritor e essas coisas todas. E eu segurei as pontas com o curso de oratória. E aí, claro, exigiu uma profissionalização nessa área. Então foi assim que foi acontecendo. Né? Você vai lendo, pesquisando, olhando os acontecimentos, vendo a apresentação das outras pessoas e você vai ali juntando as peças do quebra-cabeça e formando uma metodologia, formando um caminho mais fácil de ajudar as pessoas a desenvolver a oratória, porque o curso não foi montado apenas com intuito financeiro, mas principalmente de ajudar pessoas que tinham o mesmo problema que eu, a timidez, o desconhecimento das técnicas, as dificuldades. Então foi assim. É interessante isso que você está falando, Augusto, porque aqui no Acelera Texto, muitas vezes eu digo para as pessoas, olha, se você gosta de escrever, mesmo que você ainda não tenha começado a fazer isso, se você precisa escrever, isso é possível desde que haja, que você percorra um caminho, que você estude, que você se esforce. Eu tenho cá para mim que o esforço ele é um compensador. Então, eu vou perguntar aqui para você: qualquer pessoa pode falar em público? Oh, pergunta maravilhosa. Eu encontro muita gente que diz assim: professor, não tem o dom da oratória. Eu digo, meu filho, a pessoa pode nascer com a facilidade de comunicação. Não necessariamente ele vai ser um orador, não necessariamente ele vai ser um palestrante. Ele pode ter N funções, atividades, profissões relacionadas à comunicação. Então, a oratória pode se desenvolver sim. O maior exemplo disso chama-se Demóstenes. O grego, né, na antiga Grécia, Demóstenes era ele desejava demais ser um grande orador, ele queria ser o maior orador do mundo. Só que ele tinha uma série de dificuldades. Ele tinha dificuldades de dicção, ele tinha dificuldades ele era franzino e naquele tempo não tinha serviço de som, então isso era ruim para ele. Ele tinha um assédio, tinha um tique nervoso de estar levantando o ombro assim. Então, se você for olhar a história de Demóstenes, você vai ver que ele. Se você olha para Demóstenes, esse cara não tem nada para ser orador. Só que ele foi trabalhando cada um dessas dificuldades, né? Trabalhando a questão da dicção, correndo na praia, fazendo discurso de frente para o mar para ganhar resistência e volume de voz. Colocou uma espada amarrada na mesa para trabalhar esse tique nervoso no ombro e outros processos mais que inclusive eu conto no meu e-book Oratória para Líderes. E ele venceu e se tornou um dos maiores oradores da história, né?
Eu só acho difícil quando a pessoa chega e diz, professor, eu não tenho jeito não para falar em público. Aí eu digo, então você está no lugar errado. Se você disser que tem um problema, que tem uma dificuldade, então eu posso lhe ajudar. Agora você já chega me dizendo que não tem jeito? Tem jeito, não É é? difícil. Mas tem jeito sim, qualquer um pode aprender sim. Eu posso afirmar isso com segurança, porque eu já ministrei mais de 250 turmas, já foram mais de 6.500 alunos. Então tem aluno meu hoje que é palestrante, que é professor. Agora mesmo, no final do ano, eu ministrei uma turma que tinha uma garota que foi fazer o curso para poder ser professora da universidade. Ela tinha que fazer uma prova prática e ela queria garantir que ia fazer uma ótima prova. E graças a Deus ela fez o curso. Em seguida, ela fez a prova e me ligou só para dizer que foi aprovada na prova prática e que agora já deve estar lá sendo contratada. Pelo tempo. Prova prática que você fala é a prova oral? Não tinha que falar? A prova oral, a prova prática, você tem que ir lá na frente dar uma aula para a banca e a banca vai analisar se a sua aula se foi boa, se não foi, se você realmente, como dizem os mais jovens, se você se garante, você se garante ali dando aula. E ela se garantiu. Se garantiu, se garantiu. E fiquei muito feliz que ela me ligou para dizer o resultado e agradecer pelas dicas. Então, eu não entendo de oratória, eu sou tímido, eu tenho um problema qualquer. Eu tenho jeito? Tem sim, é possível. Basta você querer. Se você quiser, tem jeito. E Tem como. outra coisa que eu acho interessante, porque eu estou aqui procurando as similaridades também entre a escrita e a fala, né? As duas usam a mesma, vamos dizer, matéria-prima, que é a língua, né? Isso. E aqui eu estou procurando, e quando está branco, como é que é? Porque na escrita tem o branco também, né? O que é o branco na escrita? As pessoas relatam muito assim, é difícil para mim começar, eu fico olhando para a tela e é difícil começar. Isso é uma espécie de branco, vamos dizer, o branco primário. E há também o branco no meio do texto, né? Está escrevendo e, de repente, o que eu faço agora, para que parágrafo eu for? A minha pergunta é, e quando a pessoa está lá na frente de um público, não importa o tamanho, né? E dá o branco? Bom, quando você está escrevendo e dá o branco no texto, você levanta, vai tomar um café, pensa em outra coisa, rabisca ali, e depois você consegue encontrar o caminho. Quando você está na palestra e dá o branco, o público está ali na sua frente, esperando. Não dá para eu dizer, peraí, que eu vou tomar um café. Não dá. Uma das coisas mais importantes, eu vou dar dois caminhos. Uma das coisas mais importantes na oratória é a sinceridade, ou seja, você crer naquilo que você está falando. Quem vai comunicar ao público precisa ser a pessoa que mais acredita na mensagem. E por que eu estou dizendo isso? A sua xará, Fernanda Montenegro, tem uma história de que ela estava numa peça no teatro e deu branco. E ela olhou para o público e disse, vocês me dão licença, preciso de 2 minutinhos, porque deu branco. E ela volta e continua a peça maravilhosamente, e é aplaudida. Aí, porque é a Fernanda Montenegro? Não, uma das coisas, ela foi sincera. E olha aí o porte da criatura, né? Olha aí a estrela. E você está num discurso, você está numa palestra, deu branco, não vai tentar ficar lembrando ali na hora o que era, porque você diz assim, puxa, eu sei como é o nome da atriz, tem até uma amiga que tem um nome parecido, peraí que eu digo já, está bem aqui, peraí. Não, isso não adianta, isso bloqueia mais ainda. Então você diz assim, eu ia falar da atriz, não lembro o nome dela agora, mas sei que aconteceu isso assim com ela, segue em frente. Segue em frente. De repente você lembra, por quê? Porque você relaxou. Você não ficou lá tentando forçar a mente e de repente você lembra, ou alguém na plateia te diz, eu sei, Fernando Montenegro, exatamente, muito obrigado. Pronto. Com tranquilidade, com sinceridade, não é o fim do mundo. É muito comum também dar o branco. Uma outra situação que dá o branco é quando a pessoa quer falar o texto decorado. Ela preparou a apresentação, ela decorou o texto e ela quer falar exatamente como ela pensou. Então, se ela escreveu lá abóbora e ela não lembra de abóbora, ela não quer dizer girimum, ela vai querer dizer abóbora, ela não lembra. Troca por girimum, faz outra coisa. Né? Troca a palavra, fala um sinônimo.
Quer dizer, é melhor você entender a mensagem e falar como ela vem na hora do que você decorar a mensagem para poder dizer exatamente como é. Isso é um fator que geralmente atrapalha, que dá o branco. Agora, deu branco, segue a carruagem, vai em frente, conta a história. Não lembra o nome do filósofo, conta a história dele, depois você lembra. Não lembra aquela história que você ia contar, lembrou de uma parecida, vai em frente, segue o próximo tópico. Não vai ficar preso naquela história do branco, não. E uma boa coisa também, uma alternativa, eu vou falar sobre desenvolvimento de tal processo no mercado, mas tem esse índice, aquele que eu não posso deixar de falar. Então leva a pesca, leva a colinha, não tem problema nenhum não. Você não é obrigado. Tá? Hoje está muito fácil, você coloca no PowerPoint, você coloca no caderno aqui no lado que se você está numa live, e você olha, a gente vê aí, ó, Vai lá e lê, né? Claro, claro. Esses apresentadores aí, esses âncoras no telejornal, de vez em quando eles vão dar uma notícia, eles olham no papel lá. Além de ter ali o O teleprompter para eles, teleprompter. mas você já deve ter visto que algumas vezes ele diz assim: olha, agora a situação na Ucrânia, ele pega aqui o papel e olha. Hoje é muito comum olhar o celular, né? Celular, o Olha, tablet, o aí celular. hoje o Isso. ministro disse que Sim, abre sim. aspas, ele leu o que está. Claro, Exatamente. Então não claro. tem que se preocupar com a questão do branco ali. Se der o branco é o fim do mundo. É não, minha querida, é não. Qualquer pessoa Não, esquece. porque o que interessa é a mensagem, né? Não A é, mensagem? não é ali, se eu precisar ler aqui, eu vou ler, entendeu? Né? Sim. E o que mudou? Não muda nada, né? Na verdade. Contanto que eu dei conta, né? E dependendo da forma como você faz isso, ainda passa assim uma autoridade, porque você diz assim, olha, eu quero esse índice que eu quero passar para vocês, ele é tão importante que eu vou pegar aqui para dizer exatamente como ele está, que é para que não haja engano. Olha, exatamente 15% da população aqui diz, olha, fonte tal, olha aí, Claro, ainda claro, passa essa, claro, né? Ele claro. olhou lá na fonte, É. citou a fonte, não tem Ou problema seja, nenhum. então a gente poderia dizer, Augusto, que a oratória, aliás, como tudo, acho que na vida, mas a oratória também depende vamos dizer, de uma inteligência emocional, de, né, você se empoderar, saber lidar com as suas emoções, a emoção, por exemplo, do medo, da rejeição, né, do branco, e sabendo lidar com essas emoções, a gente vai em frente? Sim, lidar com as emoções é importantíssimo. Enquanto você falava, eu lembrava, por exemplo, a pessoa que vai falar na sua própria empresa e ela pensa assim: puxa, o diretor vai estar presente, o presidente vai estar presente, e agora? Eu digo, meu querido, minha querida, agora problema nenhum. O diretor vai estar presente, o presidente vai estar presente, mas você vai falar do seu trabalho, você vai falar daquilo que você domina, você não vai criar, inventar nada na hora. Você vai falar daquilo que é o seu trabalho, que talvez o diretor, o presidente tenha uma ideia do trabalho, mas não domina tanto quanto você. Quem domina é você. Né? Quem domina é você. Eu lembro que uma vez que eu senti essa pressão, eu fui ministrar um curso para juízes dos juizados especiais. A maior concentração de excelência por metro quadrado que eu já vi. Era excelência para cá, excelência para lá, e eu ia começar o curso, eu bebendo água ali, pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui no meio das excelências? Aí, de repente, eu pensei assim, puxa, cada um é excelência mesmo, lá no seu juizado. Eu vou ministrar o curso que eu domino, então, Eu dá também sou uma licença. excelência, né? No Claro, momento, o professor sou eu. Daqui a pouco, Fernando, estavam as excelências jogando papelzinho no outro, puxando a cadeira do outro. Eu digo, olha aí. E aí você fica preocupado com. Sabe? Tem uma frase que eu ouvi uma vez muito interessante, assim: quanto maior você faz o bicho na sua mente, maior o monstro cresce do lado de fora. Então, à medida que você começa a pensar, doutor fulano tá lá, Beltrano tá lá, mas eu estudei, eu preparei, não vou inventar nada, vou falar daquilo que eu pesquisei, daquilo que eu domino, daquilo que eu trabalho, tranquilo. Aí você vai se acalmando, assim, né? Você foi convidado para falar porque você tem o que falar. O maior problema em oratória
não é a timidez, não é o fulano está presente, não é nada disso. O maior problema em oratória é o conteúdo. Se você tem o que falar, tranquilo, o resto você domina. Não, mas eu desconheço o assunto, eu não domino o assunto. Então você não tem problema, meu filho, você não tem nem o que falar. Essa é a questão. Enquanto você estava falando, eu estava pensando isso, né? É. Cara, tem que dominar o conteúdo, né? Você falou aí, né? Você tem que falar daquilo que você sabe. E, em geral, você, naquele momento, naquela circunstância, você sabe até mais do que os outros. Por isso que as pessoas vão te ouvir, né? Sim. Se você tentar enrolar a falta de conteúdo, aí não dá certo, né? Mesmo Não, não dá. a performance toda, não dá, a pessoa saca, né? A inconsistência. No seu maravilhoso e-book sobre a escrita digital, você coloca um negócio muito interessante que é a questão do começo, do meio e do fim, né? Você diz assim, ir direto ao assunto, não enrolar ali no meio, né? E ser objetivo para chegar ao final. A oratória é assim também. Se você tem o assunto para falar, você vai direto ao ponto, você explora o assunto, você não vai, como a gente chama, encher linguiça ali no meio da sua palestra, que as pessoas percebem que você está enrolando, e também não vai demorar a finalizar, porque é triste quando o orador diz assim, para finalizar, aí começa tudo de novo. Você E fala meia hora. concluindo, aí começa tudo de novo. Gente, eu digo assim, as pessoas já estão assim, com a mão desse jeito. Se ele respirar, bate palma para terminar, porque ninguém aguenta mais. Então, da mesma forma, você não pode enrolar, não pode embromar, não pode querer tirar a história mais do que o que tem para falar, porque as pessoas percebem. As pessoas percebem que você está ali querendo ganhar tempo, né, querendo encopridar a conversa sem necessidade nenhuma. É, Não pode. outra analogia, né? Muita gente faz isso no texto, né? Sim, Coisa de você cumprir e vai. O texto, não sei, isso quer dizer, não sei. Isso vem de uma tradição, né? Escolar e principalmente mais antiga, vamos dizer, que era aquela ideia de escrever bem e escrever muito. Então, se escrever bem, escrever muito, a pessoa pensa, então deixa eu aumentar aqui. O que eu podia dizer em 3 parágrafos, deixa eu transformar em 6, em 9. E isso costuma ser fatal, porque isso é. nunca foi verdade. Se a sua mensagem couber em um parágrafo, vai ser um parágrafo. Se ela precisar de 15, serão 15. Mas é ela quem determina. É o conteúdo, aquela história. O conteúdo é o rei. É o que vou. Tá, então, eu não, vou pegar um assunto bem atual agora. Ucrânia, né? Dá para eu falar do conflito em uma frase? Acho meio difícil, né? Só se for uma gracinha, um slogan, mas eu acho mais difícil. A gente sente necessidade de alguns parágrafos, né? Sim. Para esse assunto. Outro assunto, né? É o calor que está fazendo em São Paulo. Isso cabe em um parágrafo, em meio parágrafo, entendeu? Acho que tem, né? Eu posso fazer uma coisa graciosa, dizer, ó, estamos derretendo aqui, entendeu? Vamos, né? Estamos derretendo, está muito quente, e pronto, É. é uma, né? Não tem como eu estender, e não devo estender isso. Não. É uma coisa também de percepção, né? Não é o tamanho do texto, nem a duração da fala que vai determinar a importância dela, né? Imagina, o dele. Quando nós estamos falando em público, eu acredito que é a mesma coisa quando o leitor está lendo o texto que a gente escreveu. A gente está tomando a coisa mais preciosa que a pessoa tem, que é o tempo dela. É o tempo dela, quer dizer, ela parou ali de fazer o que estava fazendo para ler o texto que você escreveu, que eu escrevi. Ela deixou uma outra atividade para assistir aquela palestra que eu estou ministrando. Então, ela está ali usando o bem mais precioso, que é o tempo. Aí eu digo, olha, gente, tempo é mais caro do que tudo. O que é o tempo? As pessoas saem com aquela frase já. Tempo é dinheiro. Eu digo, não, é muito mais caro. É vida, né? Tempo é ouro. Eu digo, não, é muito mais caro. É isso. Tempo é vida. Porque só conta tempo quem está vivo.
Quem não nasceu ainda, a gente diz, olha, a mulher está com 8 meses de grávida, 9 meses, nasceu. Aí começa a contar o tempo dele. Já faleceu? Faz 1 ano que faleceu, faz 2 anos. Mas quem conta tempo é quem está vivo. Então, você está gastando a vida, que é o seu tempo, ali para ouvir o Augusto falar, para ler o texto da Fernanda. Então, nós estamos ocupando o bem mais precioso que a pessoa tem. Então, não dá para ficar, como você falou, nem aumentando o texto por aumentar e nem aumentando o discurso por aumentar. Ah, porque eu acho bom falar, então eu vou falar aqui a noite toda. Não, e o tempo das pessoas. Daqui a pouco elas não estão mais prestando atenção, elas não querem mais saber, elas se cansam, elas estão pensando no compromisso que tem daqui a pouco, e aí não dá. Aí acaba a sua comunicação. Acaba, acaba mesmo, é o fim. Né? Não tem condição. Tem que pensar nisso. É como administrar o tempo numa palestra. Muita gente diz: Augusto, me deram 20 minutos para eu falar disso. Eu tenho assunto para 2 horas. Eu digo: coisa boa, não é? Aí a pessoa vem: coisa boa? Eu digo: se você tem assunto para o dia todo e te deram 20 minutos, é melhor do que você ter 1 hora e só ter assunto para 10 minutos. Porque aí, quando der os 10 minutos, acabou o assunto e você não sabe mais o que vai dizer. Não é bom você ter muito assunto em pouco tempo. Você administra, vai na essência, vai naquilo que é mais Faz a importante. síntese, é isso aí. Faz a Faz a síntese. síntese, vai na síntese. E ainda fica, ainda fica o desejo das pessoas de saberem mais depois. Porque eu ouvindo você, Augusto, tem 2 momentos. Tem a coisa do tempo, você tem toda a razão. Tempo é vida, tempo é um bem precioso, talvez o mais precioso. E hoje a gente também vive o que a gente chama de a guerra da atenção, né? Sim. A gente tem muita coisa para botar o nosso pequeno, vamos dizer assim. E aí a gente vai ter uma concorrência, que é a concorrência pela atenção. Então, esse capricho, tanto no texto quanto na fala, ele aumenta. Ele aumenta porque hoje é muito fácil, inclusive no digital, a pessoa tirar o som, a pessoa mudar de assunto, a pessoa interromper aquele vídeo, interromper o podcast, parar no meio. Né? Claro, numa situação, imagino, mais formal, então eu estou lá naquele auditório e é o chefe que vai falar, sei lá, alguma coisa assim, eu não posso me levantar, né? Vou me levantar e ir embora, mas mentalmente eu posso desligar. Né? É o que fala, eu posso começar a pensar em outra coisa. E aí aquela fala do chefe para de fazer efeito, né? Não tem mais efeito, também estou ouvindo. Ou seja, oratório é uma coisa séria, né, Augusto? A gente fala a palavra oratória, tem gente que fala assim, ai, oratório é coisa antiga, é oratório. Em geral, vem isso, né, na cabeça. Mas não é, né? Oratória é... O que é oratória? Hoje, Augusto. Hoje. O meu e-book, por exemplo, ele tem o título Oratória para Líderes. Mas eu dedico um capítulo para dizer que não vou formar oradores. Deve ser um impacto para as pessoas. Como que é oratória e não vai formar oradores? Porque há uma diferença entre o orador e o comunicador. O orador, ele quer falar. O comunicador quer ser entendido, quer ser compreendido. Assim como na escrita, na fala também ele precisa ser compreendido. Precisa que as pessoas compreendam a mensagem. O que é o orador? Orador aí, ó, tempo de eleição aí, né, chegando próximo às eleições. Então o candidato sobe lá no palanque, fala difícil, usa um vocabulário difícil e tal, impressiona pela riqueza do vocabulário. O sujeito que está do teu lado, que é um cara simples, diz assim: eita, Fernando, que o homem falou bonito. Aí você diz: e o que foi que ele disse? Não sei, mas ele falou bonito. Isso é o orador. Claro. Esse é o orador. Ele fala bonito. O comunicador, ele vai falar a linguagem do seu público, ele vai falar escrevendo a linguagem dos seus leitores. Então ele comunica. Então é importante, o essencial é comunicar. Né? Comunicar. Então a oratória voltada para a questão
de se fazer compreender, o mais importante é que o ouvinte, que o leitor, compreenda a mensagem. E aí sim, ele está comunicando, ele está exercendo o papel dele, está cumprindo a missão dele, porque as pessoas vão compreender a mensagem. Daí que é interessante a questão dos termos técnicos. Então, se eu sou técnico de uma área, eu vou falar para um público técnico, eu posso usar e abusar dos termos técnicos, porque as pessoas vão compreender, e isso também me dá autoridade, credibilidade e tal. Mas, se eu estou com um público misto, eu tenho que ter cuidado para não abusar dos termos técnicos e as pessoas, de repente, uma parte delas, essa parte que não é técnico, não compreender aquilo que eu estou falando. E se eu estou com um público completamente leigo da área que eu trabalho, aí é que eu tenho que ter mais cuidado ainda com os termos técnicos. Agora é o seguinte, não é que eu vou deixar de falar, eu vou falar, mas eu vou exemplificar, eu vou clarear. Agora eu recomendo sempre, sem aquela frase antipática que muita gente diz, olha, para vocês que não são da área, isso quer dizer tal coisa. Não, não faz isso, não faz isso. Para vocês que não conhecem, isso não faz, porque você não tem garantia nenhuma que as pessoas não conhecem. A pessoa pode não ser da área e pode conhecer. Eu tinha um professor aqui numa universidade ministrando um curso para os serviços gerais, as pessoas de serviços gerais da universidade. Então ele tinha porteiro, ele tinha telefonista, ele tinha, de uma maneira geral, as pessoas que prestam serviço. Ele é professor de português. E ele, na hora que ele estava colocando a questão no quadro, ele deu branco. E uma aluna bem na frente disse, uma recepcionista, disse, professor, eu posso sugerir aí? Ele disse, pois não. E ela disse o que era que ele deveria fazer. E ele olhou assim impressionado e disse, ela sabe. Aí a colega do lado disse, professor, ela tem especialização nessa área. Tá? Você não pode subestimar o seu público. E aí, essa frase, quando as pessoas dizem, eu sou de uma área qualquer, sei lá, da saúde, não sei, da tecnologia, do direito, sei lá, eu digo, para vocês que não são da área, não faz isso, não diz isso, não é legal, não é simpático. Apenas fala o termo, dá um exemplo e dá o segue. exemplo, perfeitamente. Eu não gosto, eu gosto assim, como vocês já sabem, só lembrando, tá? E digo, porque uma boa parte deve saber, né? Então não precisa dizer que não sabe. Claro. Eu muitas vezes digo isso, reiterando aqui, né? Isso, legal. Reiterando, né? Fica bem, fica legal, fica muito bom. Claro, Assim mesmo. né? É isso aí. Então, precisa falar a linguagem do público, ser claro e, assim, o maior respeito ao público. Maior respeito. Como a gente estava comentando há pouco, nós estamos usando o bem mais precioso desse público, que é o tempo. Então, todo respeito ao público. Aliás, você só é orador, você só é palestrante, você só é professor, você só é escritor, se você tiver quem esteja disposto a ouvir, a ler o seu trabalho, a ouvir o que você tem a dizer. Se não tiver, você não é isso. Não, não é. Então, o maior respeito a esse povo. Você tem toda a razão. Quem determina, eu falo isso muito, né? Eu não sei se eu sou escritora, algumas pessoas falam isso para mim. Eu digo, bom, mas olha, quem vai determinar, eu não sei se eu sou boa, né? As pessoas sim, sim. Eu digo, olha, fica tranquila, porque quem vai determinar se você é boa ou não é boa é o seu leitor, não é você. Então, relaxa, porque isso não está nas suas mãos, né? É o outro, né? E isso tem a ver com tudo, né? Quem que diz que o bailarino é bom? É o público, né? Quem que diz que não precisa ser das artes, mas quando que a gente reconhece um bom cozinheiro? É quando a gente come uma boa cozinheira, é quando a gente come e faz, esse é o reconhecimento, né? Ela não adianta ela ter o alto, eu sou ótima e tal. Tem que passar pelo outro. Isso é uma parte da beleza da vida, né? O que a gente faz é validado pelo outro, né? No marketing a gente usa muito isso, né, Augusto? Validar, né? Mas ele sempre existiu. Tudo que a gente faz tem que ser validado
pelo outro, né? Por um grupo, por uma comunidade, por um mundo de gente, por pouca gente, mas precisa ter essa validação. Agora, aproveitando aqui, Augusto, a gente fala um pouquinho, por exemplo, quando a gente está fazendo um podcast como esse, também vai ser um vídeo, vamos botar lá no YouTube, né? No Acelera Texto, nós estamos falando, né? Que a minha Verdade. o seu e-book, ele ajuda, inclusive, a quem diz, não, mas eu nunca vou estar num auditório falando para as pessoas. Mas a internet exige, né? Que a gente fale bastante, né? Então, minha pergunta é, seu e-book pode ajudar, por exemplo, a quem faz podcast? Pode, porque assim, a internet, o próprio palco, a TV, o rádio, são meios, são canais. Você vai falar, transmitir uma mensagem, você vai ter alguém que vai ouvir ou vai ler a sua mensagem. Perfeito. E o que você está usando é um meio. Esse meio pode ser ao vivo, no palco, pela internet, por telefone, uma entrevista por telefone, uma emissora de TV ou um programa de rádio. Você vai falar, ou vai ler o seu texto, ou vai apresentar o seu texto no digital, ou de outra forma. Então, são meios, são canais. Então, o e-book ajuda? Ajuda. Inclusive, eu tenho ali falado, né, ensinado no e-book alguns cuidados, por exemplo, com as lives. Nós tivemos, eu não estou aqui falando de ninguém, nem fugindo da ética, porque isso foi notícia nacional nos jornais, né? Nós tivemos aí uma autoridade da área do direito que estava falando e de repente os livros aí caíram por cima dele quando ele... Eu vi isso, cai a estante, E fake. não eram livros, não eram livros, Era fake. era um painel pintado. Aí eu disse para os meus alunos que eu fiz uma apresentação, eu estava ministrando o curso nesse dia, e eu disse, gente, ó, aqui é livro mesmo, ó, eu pego, tiro o livro, não é um Se painel. cair, vai me machucar Se mesmo. cair, vai me machucar. E eles começaram a rir. E por que eu estou lembrando disso? Porque alguns cuidados nas lives, nas gravações, precisam ser tomados. Às vezes, eu já vi pessoa aqui participando e passa uma criatura atrás, alguém da família, para ir tomar banho, passa só de toalha, passa sem camisa, passa de qualquer jeito. Aí a pessoa diz, professor, mas é porque na minha casa eu não tenho espaço privado. Muito bem. Então faz como eu estou fazendo aqui. Se não tivesse a minha estante aqui atrás, seria a parede. Ou seja, coloca a mesa com o teu computador, com o teu notebook, com o teu celular, que entre o notebook, né, que você fique entre o notebook, entre o celular e a parede. Não vai passar ninguém Ninguém vai atrás. passar atrás. Ninguém. Perfeito. Aqui no meu escritório, eu estou no meu escritório em casa, se passar alguém, vai passar aqui por trás. Ninguém aqui vai ver. Não vai aparecer na câmera. E não interessa como a pessoa passa. Então faz isso. Coloca, vai para o canto da parede, e não deixa espaço atrás para ninguém passar. Boa Então são dica, alguns boa dica. cuidados. Lá no e-book eu cito outros cuidados mais, né? Assim, você vai falar muito, tem uma água aqui para você beber, usa um copo. Tem gente que põe uma garrafa, a garrafa na câmera fica maior do que o sujeito todinho. Então não é legal, bota uma garrafa enorme, aí quando ele vira a garrafa aqui, a garrafa fica desse tamanho aqui, porque está próximo da câmera. Então um copo, É verdade, é verdade. né? Sabe? Checa os equipamentos antes, vê a iluminação, se a iluminação não tiver suficiente. Eu tenho ali um tripé com uma lâmpada, se aqui a iluminação não tiver suficiente, eu colocar a iluminação aqui atrás para ficar melhor. Então, são cuidados que você tem que... Outro dia eu estava participando de um curso como aluno, né? E era um curso assim que tinha pessoas, palestrantes, professores e tal. E a criatura estava, possivelmente, eu penso, com o celular em cima de um móvel como uma penteadeira, um móvel de quarto. Atrás aqui, onde está aparecendo meus livros, estava aparecendo a cama da criatura com a roupa toda revirada, toda jogada de qualquer jeito em cima. Corri? Gente, Eu dá também acho. licença, né? Dá licença, tem que cuidar, tem que preparar isso. Isso tudo, Fernando, é planejamento. Planejamento. Você vai ver o ambiente todo. Quando eu ministro um curso presencial de oratória, os alunos têm que ir lá para frente para falar, eu vou filmar. Então, antes de começar a filmar,
eu olho todo o contexto da sala para ver se não vai aparecer umas bolsas jogadas de qualquer jeito no canto, se não tem uma cadeira atrapalhando, né? Se a pessoa não vai ficar com a luz nos olhos. Então você tem que olhar tudo isso. E hoje com as lives, principalmente, porque qualquer detalhe a pessoa está ali observando, né? Como é que é. Ah, tem uma porta lá, tá vendo a casa da criatura todinha. Quer Verdade, dizer, verdade. aqui, para esse nosso papo, aqui em casa não tem um telefone fixo. Para esse nosso papo aqui, o que eu fiz? Já desliguei o telefone lá, porque vai que ele toca na hora que a gente tá gravando. Claro, Então, claro, é uma perfeito. série de cuidados. Tem muito mais coisas, né? Que claro que eu exploro lá no e-book. Aí, voltando à sua pergunta, ajuda quem vai fazer uma live? Ajuda quem vai fazer uma live, quem vai fazer um podcast, quem vai. Qualquer coisa, ajuda sim. Ajuda sim, sem Perfeito, dúvida nenhuma. perfeito. Bom, Augusto, nós vamos caminhar aqui para o nosso final já, porque nós estamos já há um tempinho aqui, né? E Isso. o que eu queria? Eu queria que você falasse, então... Bom, então, Augusto, olha só, tá, ele, né, teve a gentileza, né, o carinho de vir aqui falar no podcast do Acelera Texto, e volto a dizer, eu conheci o Augusto por causa do e-book dele, Oratória para Líderes, que inclusive comprei, inclusive ainda não li tudo, mas estou aqui olhando e, com certeza, aprendendo bastante. Porque tem um ditado chinês, Augusto, não sei se você conhece, tal. Não é um ditado, é uma parada. Bom, é alguma coisa chinesa, que diz o seguinte, que às vezes, quando a gente está procurando uma chave, vamos supor, perdi a chave do carro, que muitas vezes a gente deve olhar no quarto ao lado. Olha que bacana. Claro, porque, né, perdi minha chave, aí eu estou aqui olhando no meu quarto, perdi minha chave onde está, e de repente ela está no quarto ao lado, né? Se perdeu lá. O que essa historinha quer dizer para a gente? E olhar para áreas que são contíguas à nossa área pode ser muito enriquecedor. Enriquecedor. Olhar para a fala ou a oratória, quer dizer, uma fala organizada, pode ajudar muito na nossa escrita. São diferentes, né? São manifestações diferentes, mas partindo da mesma base que é a língua. Né? A gente fala e a gente escreve, por exemplo, em português, né? No nosso caso. Então, eu faço o convite aí para vocês, né? Quem quiser conhecer aí, está na Hotmart, não é? Sim. E basta ir lá e digitar Oratória para Líderes, e-book. Perfeito. Perfeito. Mas eu queria fazer uma declaração de amor aqui. Para você, Fernanda. Porque assim, para quem está ouvindo a história, eu e Fernanda entramos juntos na mentoria para a criação dos nossos e-books, né, Fernanda? Isso. E assim, Mas no é meio daquela mesmo. turma, no meio daquela turma, quase sem querer, a gente foi se aproximando, né? Foi trocando as ideias, né? Trocando umas palavras aí. Eu adquiri o seu e-book que muito me interessa, escrita no digital. Você acabou adquirindo o meu também. E a gente foi trocando as ideias. E aí o que que acontece? Quando eu peguei o seu e-book e comecei a ver o conteúdo, lembrando da oratória, que é fatal, não tem como, que é Claro. comunicação, a escrita ou falada, mas é comunicação. Eu comecei a entender ali naquelas cuidados que você passa para gente sobre a escrita no digital, eu comecei a compreender por que dessa paixão, entende? Porque assim, as nossas áreas, você trabalha, você tem cuidado com a escrita e eu trabalho com a fala. Mas o princípio é o mesmo, então tem muita coisa em comum, tem muita coisa que se completa. Eu disse, por isso que nós nos apaixonamos desse jeito, por isso que eu estou falando nós, já colocando, já envolvendo você, mas na verdade, por que que eu me apaixonei desse jeito, né? Pela Fernanda, pelo trabalho da Fernanda, porque tem tudo a ver, tem tudo Tem toda a muito, ver. muito. Aí eu imagino o seguinte, poxa, a pessoa que quer seguir a carreira de palestrante, aí vai e compra o e-book do Augusto para ver a oratória para líderes. Mas
aproveita e compra o e-book da Fernanda para escrita no digital. O cara vai ficar armado, vai ficar preparado, completo. E é sério, é porque eu comecei a perceber. Eu fui lendo, Fernando, e fui fazendo aqui umas anotações, uns links de uma coisa com a outra. E é isso mesmo, tem a ver. Nós usamos apenas momentos diferentes. Enquanto você cuida da escrita, quer dizer, a pessoa vai pegar o trabalho da outra escrita e vai ler, e vai ficar lendo e imaginando. Eu estou trabalhando a fala, a pessoa está vendo o outro ali na frente se apresentando, ou a gravação, e vai ver como é que ele fala, como que ele apresenta, né? Então tudo a ver, Tudo a tranquilo. ver, tudo a ver. Tudo a ver. É isso aí. Tá certo. Então tá, Augusto, querido, eu agradeço aqui muitíssimo, tá? E vamos ver se a gente se encontra outra vez, né? Já fica o convite aí. Opa, muito obrigado. A gente dá sequência aqui no nosso assunto. Tá certo? Eu tenho um quadro que eu criei aqui, chama-se Parindo Ideias. Sempre que aparece um colega de trabalho, alguém que vem discutir algumas coisas sobre treinamento ou cursos, aí eu digo, vamos registrar o momento. A gente fotografa, eu coloco lá, eu vou postando, eu boto mais uma sessão Parindo Ideias. Né? Porque você começou a falar do ditado chinês, tem um que diz, quando um homem encontra outro, quando um ser humano encontra outro ser humano, cada um traz um pão, então se eles trocarem, cada um vai sair com um pão. Quando eles trazem ideias, então eles não saem com uma ideia, não saem com duas ideias, eles saem com três ideias. Claro. Porque tem a ideia que eu trazia, a ideia que você traz, e uma terceira que é gerada a partir do bate-papo. Por isso que eu batizei o encontro de Parindo Ideias. Bom, é bom. É bom. Escuta, Augusto, e o pessoal também te encontra aí no Instagram. Sim. Acho que é disso, arroba Augusto Cruz Professor. Tudo junto. Arroba Augusto Cruz Professor, tá lá no Instagram. Perfeito. Tranquilo. Tá certo. Aí no Instagram encontra o restante. Aí de lá vai embora, né? Tá certo. Então tá, querido. Então, grande beijo. Valeu. Valeu muito mesmo. Ok. Obrigado. Um abraço. Um grande abraço.